Boa noite. E hoje o nosso papo é sobre um projeto incrível que foi realizado com os alunos do quinto ano do nosso ensino fundamental e com a professora Tati. Boa noite, Tati. Boa noite. Se apresenta, por favor. Bom, eu sou a professora Tatiane. Eu trabalho no Colégio Beca há 17 anos, né? Eu sou pedagoga, psicomotricista. Eu iniciei no Beca dando aula para os segundos anos, já dei para o terceiro. E há 9 anos eu estou nesse projeto de quartos e quintos. Há 9 anos. nove Uau, anos nesse bastante experiência, projeto, hein? né? Que a dona Kátia quis mudar. Então, assim, o quarto e quinto, ele ficou como professores, como se fossem aulistas, né? Então, nós temos professores de português, matemática, aí tem uma que dá aula de história, ciências, geografia, e eu fiquei com a matemática. É Então, legal há esse nove formato no anos, quarto e no quinto que eles já isso. treinam para o ensino fundamental Exatamente. 2, E né? foi um olhar mesmo, né, Legal. que a dona Kátia teve em relação a isso, porque eles chegavam no sexto ano muito imaturos ainda, né? Então, achou por bem, a partir do quarto ano, já ter essa troca, mesmo que ainda não tanto, né? Uhum. Somos em 4 professoras no total, de quartos e quintos, fora, sim, educação física, espanhol, inglês, mas aí eles já têm essa questão da troca, e aí eles já conseguem trabalhar também muito melhor a questão do Do tempo. E aí, tempo. quando eles chegam no sexto, eles já estão super A acostumados e organização do material para adaptados. as próximas aulas, Sim, né? sim, essa troca, né? Então, assim, foi muito importante, né? E eu estou há 9 anos nesse projeto com as aulas de matemática. E também agora com as aulas de Também, metodologia de projetos, também. né? Isso aí, esse ano, o colégio colocou, né, essa aula de metodologia de projeto que já existia, só que agora em 2025 a gente está com um foco, né, mais assim, específico mesmo no desenvolvimento de um projeto, né? Legal. Então, assim, nós combinamos no primeiro semestre, eu fiquei com as turmas dos quintos anos para Tá. fazer um projeto de matemática, né? E aí as professoras Evelyn e a Karen ficaram com os quartos anos com língua portuguesa. Então foi bem legal. Aí depois a gente faz uma troca, né? No segundo eu vou para os quartos e elas vêm para os quintos anos. Então a gente passou esse semestre trabalhando aí nesse projeto. Que legal. Então, esses estudantes, em um ano, eles têm a Sim, oportunidade de participar de dois grandes projetos, isso, com disciplinas diferentes e professores diferentes. exatamente. Uau, que oportunidade, hein, Catarina? Se apresenta antes de mais nada, Catarina. Eu sou Catarina, eu estudo no quinto ano A, no período da manhã. A minha sala ficou responsável pelo tema Animais em Extinção na metodologia de projeto. Que legal! E como que foi essa questão do tema? Por que que o quinto A ficou responsável por animais em extinção? Então, vou contar um pouquinho essa parte, né? Certo. Então, foi assim, no começo do ano, no planejamento, né, teve a proposta do desenvolvimento desse projeto em 6 meses. E aí a gente conversou junto com a coordenação que cada turma, né, ia ter um tema. E aí, numa reunião com a coordenadora, ela falou: Tati, a gente precisa pensar num tema para os quintos anos, né, que envolva a matemática. E a gente pensou, pensou. Eu falei: poxa, me deu, sabe, um start assim, por que não jogar para eles, né? Por que não envolvê-los até nessa questão do tema mesmo? Porque Sim. eu acho que quando parte deles, eu acho que o engajamento é maior, né? O empenho é maior. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um bate-papo com todas as turmas, né, individualmente. Então eu peguei a aula, a gente conversou, eu expliquei para eles do projeto que seria desenvolvido durante um semestre. Só que esse projeto teria que ter alguma ligação com a matemática. E Tá. aí surgiram várias ideias, foi uma chuva de ideias, e aí a turma escolheu, foi uma votação, a turma escolheu que seria animais em extinção, a turma do quinto ano A. A maioria gostou do tema, e aí eles acharam que realmente tinha muito a ver com a matemática, né? Porque Sim. através desse tema eles iam fazer, além das pesquisas dos animais, quantidade, e a gente poderia depois colocar tudo isso numa tabela, depois passar por um gráfico. Então, assim, tem muito a ver. E aí foi um tema comum entre eles e eles gostaram bastante, né? Sim, Gostou de investigar esse tema? eu gostei. Sim? Sim. Então você vai me contar cada detalhe desse processo, combinado? E como foi incrível
essa sua atitude e a segurança que você teve durante o trabalho de permitir que os estudantes escolhessem o tema. Afinal de contas, é muito importante ouvir Exato. o que é importante ser aprofundado na perspectiva deles. Sim, É claro que não é em todo momento que eles podem escolher os conteúdos, né? Eles não podem falar, em ciências esse ano eu quero estudar tal conteúdo. Isso já vem determinado pela BNCC e nós precisamos respeitar e seguir. Porém, dentro da metodologia de projetos, existe essa abertura e essa flexibilidade para eles investigarem o que é importante naquele momento, que faz sentido para a turma naquele momento, exatamente. certo? E foi justamente isso que eu pensei. Porque quando a gente pensa, poxa, eu preciso desenvolver um projeto com uma turma em um semestre, então assim, eu não queria que fosse uma coisa imposta, né? Olha, vocês vão trabalhar com esse tema, né? Então eu gostaria mesmo que tivesse partido E no deles. quinto ano eles já têm essa maturidade para Sim, essa escolha, né? Eles já passaram por todo um processo no terceiro, no quarto, que já dá para permitir que eles ampliem esse repertório, sim. né? Exatamente. E partindo deles é muito melhor, né? Que a gente sabe que quando vem deles, eles se aprofundaram muito nesse tema, eles correram atrás das informações, eles fizeram as pesquisas. E assim, e durante o processo, que foi muito legal, que durante o processo a gente faz um planejamento, mas aí durante o Uhum. processo acabou havendo mais ideias que também partiram deles. Então a gente foi ali Sim, ajustando, e assim, eu posso te dizer que foi um trabalho realmente totalmente feito por eles. que Desde o legal. começo, desde a ideia, né? Então, isso é muito importante, porque desde a ideia inicial até o fechamento, eles que fizeram tudo, Que todo o legal, que processo. E bom. participaram de todo o Que processo, acerto, né? né? Permitir Sim, que essas ideias todas e essa necessidade que eles têm de sim criar as etapas do projeto fossem possíveis, né? No planejamento da metodologia de projetos, isso precisa ser considerado. É claro que existe um planejamento prévio, isso. né? De algumas etapas, porém é muito importante deixar espaço para que eles encontrem soluções para os problemas que surgem durante o projeto, certo? Sim. Você lembra do comecinho desse projeto, Catarina? O Lembro. que você lembra? Me conta. Eu lembro que depois da Protati ter explicado todo o assunto que a gente ia fazer, Hum. a gente foi fazer a Você lembra separação do dos momento grupos. da votação? Que vocês Lembro. começaram a discutir entre vocês o que investigar, o que aprofundar? Sim. Como foi essa parte? Me conta. Antes do momento da votação e tal, a gente foi dando os temas. Certo. Aí foram vários temas, entre eles os animais Animais em em extinção. extinção. E aí, como a maioria gostou dos animais em extinção, eu particularmente queria o tema do racismo. Ah, racismo é um tema muito importante também. Mas tenho certeza, Catarina, que você terá muitas oportunidades de discutir isso no colégio. Inclusive, tem um trabalho bem legal sendo desenvolvido pelo sexto ano. Então, quem sabe eu não consigo convidar os alunos do quinto para assistir a apresentação do sexto, já que vocês se interessam por esse tema. E parabéns por se interessar por um tema tão importante Foi como o bem legal. racismo. É muito Porque legal foi uma chuva de também. ideias, assim, relacionada a esses temas, né? Então, foi bem Mas aí você interessante. conseguiu compreender que a Protati chegou nisso, Animais em Extinção, devido à maioria dos estudantes terem votado nesse tema. Sim, Foi tranquilo para você compreender isso? foi porque logo depois da minha opção racismo, eu já queria os animais em Ah, extinção. era a sua segunda opção. Sim. Certo. E aí? Aí a gente foi fazer a separação dos grupos. Foram alguns grupos de 6 e um grupo de 4. E não teve nenhuma discussão. Eu acho que essa parte foi a parte mais simples. Discussão que você diz é briga, assim, Sim, por conflito. causa das Certo. pessoas que vão ficar em cada grupo. Tá. Por causa que, como os grupos eram grandes, tinham grupos de 6 pessoas, grupos de 4 pessoas, eu acho que todas aquelas pessoas que queriam ficar juntas para desenvolver o trabalho, elas conseguiram ficar juntas. Então, eu acho que não teve nenhum conflito por causa disso. Tá, deu para conversar sobre isso com a Protati e deu para equilibrar essa escolha. Isso, aí eu deixei eles livres nesse momento, né? Então, assim, desde o tema, da escolha do tema, até na separação dos grupos. Eu também não quis impor, né? Olha,
você vai ficar com fulano. Então, eu não quis fazer essa imposição para eles. Então, eu deixei eles livres para eles escolherem o grupo que eles se sentissem mais confortáveis. Até que para rolar também, né? Para Sim. ser E leve. todos Até conseguiram entrar em isso, e ficaram grupos. super bem. Não tivemos Certo. problema quanto a isso, né? Tá. Não. E depois? E depois eu acho que a Protati foi fazer o sorteio dos animais, né? Ela escreveu todos os animais que estão em extinção atualmente num papel. E aí ela separou, nomeou cada grupo. E aí, por exemplo, o grupo um ficou com a arara azul. Aí o meu, que era o grupo 4, aí eu fiquei com o elefante africano, o meu grupo. Uau, que interessante, hein? Sim. Aí eu acho que nessa parte também não teve nenhum conflito. De eu saí com a onça pintada e queria a arara azul. Eu acho que não, acho que não teve nada. Vocês aceitaram bem essa questão do sorteio dos animais. Sim, eu fiquei bastante feliz que eu tirei o elefante africano, porque eu queria o elefante africano. Então você teve muita sorte, além de tudo, Com né? certeza. E depois disso, tá, os grupos estavam formados e os subtemas definidos, porque o tema maior era animais em extinção. Animais em extinção. Dentro disso tinham subtemas. Então, a partir desse momento, qual foi o próximo passo de investigação? O próximo passo, eu acho que foi a gente fez um papel e nele a gente foi fazendo as pesquisas, né? Escrevendo, por exemplo, a gestação do animal, a altura dele, o máximo de filhos. E aí a gente pôs tudo isso num papel e depois aí depois a gente decidiu cada pessoa o que cada pessoa ia falar. Legal. Então, dentro do grupo, vocês atribuíram funções para os estudantes, certo? Cada um ali Sim. tinha uma função. Sim, por exemplo, eu fiquei com a parte da pesquisa. Já algumas outras pessoas do meu grupo, por exemplo, a minha amiga, ela ficou com a parte do gráfico, que a gente fez um gráfico não só com o elefante africano, com todos os animais que os outros grupos também fizeram. Por exemplo, com a quantidade que eles ainda têm. Por exemplo, Quantos animais ainda existem? Quantos elefantes É isso. africanos ainda existem? Existem muitos ou poucos? eu acho que para eles estarem em extinção assim, eu acho que até existe uma quantidade aceitável. Sim, mas está diminuindo, né? Porque eles Sim. estão correndo risco. Inclusive na parte que eu falo, no slide, eu falo que eles estão em motivo de extinção por causa da perca de habitat natural. E o legal foi isso, porque assim, eles se aprofundaram nos temas, né? Então, por exemplo, a Catarina, a gente estava conversando, ela falou que ela aprendeu muito, porque a pesquisa que eles fizeram, eles foram a fundo mesmo, né? O Claro. porquê da extinção, né? Sim. E eles falaram também sobre a alimentação. Então, foi uma pesquisa geral, E focado multidisciplinar, né? Porque olha só, Exatamente. ciências, certo, Cata? Sim. Ciências, geografia, porque você me falou que estudou o habitat ali do animal. Então, ó, ciências, geografia. Língua portuguesa entrou em algum momento na escrita dos Entrou. textos? Língua portuguesa, matemática, no Na levantamento hora dos dos dados. gráficos também, né? Que o número de cada animal. Tá. Então, assim, o objetivo inicial era que envolvesse a matemática, mas vocês Exatamente. conseguiram aprofundar muito mais, E né? também a gente colocou também a educação digital entrou também, né? Porque Sim, a depois o que cultura que digital. aconteceu? Depois do papel, né? Olha só como as coisas são. A ideia inicial era o papel. Então eles fizeram a capa, fizeram todo o trabalho, a pesquisa tudo certinho no papel, fizeram o gráfico também Uhum. no papel quadriculado, fizeram a tabela, tudo bonitinho. E aí, por que não os slides, né? Então aí entrou essa questão da E tecnologia. aí nós vamos Por que não? conversar com esse estudante daqui a pouquinho, né? Porque hoje, Exatamente. pessoal, só para já Exatamente. deixar claro para quem está em Ah, casa, hoje nós temos aqui 3 convidados maravilhosos. Um do quinto A, um do quinto B e um do quinto C. Porque como são 3 turmas diferentes, eles têm
particularidades aí que foram respeitadas, inclusive na escolha do tema. Então, começamos com a Catarina do quinto A, e depois vem uma pessoa do quinto B e outra do quinto C. Então, no momento dele, a gente pede para ele Essa contar de parte onde dos surgiu essa slides. ideia, Legal. que é muito incrível. Uhum. E aí, Cata? E aí, na parte que envolveu a tecnologia, a gente teve uma aula com a nossa professora Vanessa. E ela deu aula explicando como fazer os slides no computador. Por exemplo, como escrever os textos, como... Acrescentar slides, Imagens, como editar. né? Como acrescentar imagens, até vídeos também. Então, assim, a Vanessa contribuiu muito para o nosso trabalho também, ajudou bastante nessa questão. Então, você vê como entrou várias matérias mesmo, Sim, né? e o desenvolvimento dessa competência, que é a competência da cultura digital, competência 5 da IBNCC, é muito Uhum. importante, porque no Fundo 2 e no Médio, Catarina, vocês vão trabalhar tanto com a cultura digital, mas tanto. Então, olha que sorte. Vocês já vão chegar no sexto ano com esse conhecimento. Vocês não vão precisar aprender lá no sexto. Eu falei quinto ou sexto? Você falou no No sexto, sexto, isso, vocês no já vão sexto. chegar no sexto já com essa competência desenvolvida. E aí vocês vão aprofundar muito mais. Olha que sorte. Sim. E aí? Aí a Provanessa deu essa aula. E depois? Depois dessa aula, a gente teve muitas outras aulas para fazer os slides mesmo sozinhos. Quer dizer, com a ajuda do Vitor, Sim. que é... Manda um beijinho pra ele ali, um É. agradecimento, então. Porque nós. Que Ali, também ó, contribuiu Cata, naquela muito. câmera. Nós precisamos. Ah, ela estava certa? Desculpa, É. Cata, você estava certíssima, era aqui. Ele ajudou muito, né? Muito. Sim. E eu sei que teve a participação de um outro professor também do Fundo 2. O professor Rafael. Ah, Ele ajudou a gente na parte dos animais, que ele desenvolveu várias brincadeiras dinâmicas sobre os animais que a gente estava pesquisando. Por exemplo, o bingo, que aconteceu com os animais que estavam em extinção. E depois teve uma folha bem grande, inclusive, que era só de assinalação sobre a cadeia alimentar. cadeia alimentar, certo? Eles foram pro laboratório de ciências, foi bem legal, Que legal. né? Vocês gostaram dessa experiência de ter uma aula com o professor do Fundo 2 lá no laboratório? Sim, porque eu acho que foi tipo um spoiler do sexto ano. Aham. Que eu nunca tive uma aula parecida assim, com essas. Tão profunda, né? Isso, Vai ficar na sua memória essa aula, hein, Catarina? vai. Aliás, todo o projeto, né? Sim, principalmente essa aula, porque foi uma coisa no laboratório. Que a gente vai, mas a gente não vai muito. A É gente vai porque bem ainda não tá na pouco. hora de explorar tanto assim os elementos do laboratório, mas agora vocês já estão começando. Agora, cada vez mais, vocês vão explorar outros espaços da escola. Sim, eu acho que principalmente do sexto ano, que é o Fundamental 2 pra cima, né? Aí prepare-se para fortes emoções no laboratório. Não é verdade? Oh, verdade. Prepare-se. E aí, depois dessa aula no laboratório, qual foi o próximo passo? Eu acho que o próximo passo é além a gente acrescentar algumas coisas nos slides também depois dessa aula. E depois eu acho que a gente pegou os computadores, foi lá para uma aula ao o ar Ar livre, livre? lá na praça, no pátio, onde a gente lancha na Ai, que escola. delícia. A gente, além de fazer algumas modificações nos slides, a gente também foi escrever o roteiro de cada coisa que cada um ia falar na apresentação. Ah, tá. Então, nesse momento, vocês já sabiam que teria uma apresentação grandiosa lá no auditório. Sim. Tá, e como que você se preparou para esse momento? Eu não tava muito nervosa, na verdade, eu tava bem tranquila. O roteiro te ajudou, então? Desenvolver e planejar um roteiro ali de apresentação te ajudou a ficar tranquila na hora da apresentação? Sim, me ajudou porque eu decorei tudo o roteiro, eu sabia tudinho que eu ia falar. Você já tinha estudado muito esse tema, né? Já foi 4 meses que a gente ficou, desde fevereiro que a gente estava estudando até esse mês de junho.
E isso é muito bom, né? Porque eu acho que um projeto desse tamanho, eles conseguem se aprofundar muito no tema, né? E Sim. aprender, né? Que ela estava me contando que ela aprendeu muita coisa que ela não sabia, né, Cata? Não. Por O exemplo, quê? Olha, a memória do elefante africano. A memória do elefante africano é uma memória muito boa. Eles são capazes de reconhecer pessoas e animais depois de muito tempo deles serem vistos, muitos anos. Sério? Então, Sim. eu acho que é por isso que as pessoas falam assim: nossa, ele é muito bom de memória, ele tem uma memória de elefante. Deve vir daí essa expressão. Você já ouviu falar nessa expressão? Não, Existe essa expressão na língua portuguesa. Nossa, eu tenho uma memória de elefante. O que que significa isso? Que é é uma que ele tem memória uma memória muito muito boa. boa. Eu Vem já, ouvi- daí essa eu já ouvi referência. memória de peixe. Sério? Sim, Eu nunca ouvi que é memória de ruim, peixe. no Ah, tá, caso. deve ser. é, Ah, que mais que você descobriu nessa investigação toda? Eu descobri também a parte que eu falei no trabalho, que eu não sabia que era sobre os dentes do elefante africano. Eu pensei que ele tivesse bem pouquinhos dentes, que eu achei que fosse só aqueles duas presas do lado de Hum, fora da boca. Mas na verdade ele possui 26 dentes. nossa, quanto dente. É 24, assim que é para sua alimentação diária, de folhas, já que a alimentação deles são bem restrita, que é só folhas e frutas e alguns animais. Hum. E as duas presas que ficam do lado de fora da boca, mais ou menos nessa região, que é pra atacar os seus adversários e conseguir a comida. E são muito importantes, né? E olha só, você imagina que tem pessoas que matam um elefante só para conseguir tirar A essa presa. parte. Sim. E aí isso acaba ocasionando a extinção do animal, né? Aham. É, eu já vi em vários filmes, inclusive, caçadores mesmo que cortam a presa do elefante africano ou de qualquer outro elefante que tenha e faz molduras, colares da sorte, que não dá sorte aquilo. É, com certeza não dá sorte. Que bom Dá que mais você já azar, tem essa inclusive. consciência. E você acha que a sua turma conseguiu adquirir uma consciência maior para essa questão dos animais, da proteção, como é importante proteger os animais, como isso influencia em todo o nosso ecossistema? Você sentiu que seus amigos ficaram mais assim sensíveis para esse tema? Sim, eu senti isso, até porque eu assisti todas as apresentações e todos os trabalhos tinham esse assunto, que era a extinção, a perda de habitat natural, a caça proibida. É, Essa consciência é muito importante para o nosso mundo, concorda? concordo. Não destruir a natureza, né? Sim, porque eu acho que é tipo uma pessoa destruir a sua casa. Você, Sim, você ia ficar sem casa e aí só ia conseguir acontecer uma sequência de coisas ruins com você. sim, Então acontece isso com os animais. E aí cada vez a gente vai ficando sem animais, sem um pouco da alimentação, porque a gente consome um pouco dos animais, sim. sem o habitat, que é uma coisa muito importante para nós seres humanos, e sem alguns materiais precisos, tipo mesas e cadeiras que são feitas com as árvores e Dos tal. ambientes, certo? Sim. Que importante, que projeto importante, né, Tati? muito bom, muito bom. E assim, sentiu o engajamento deles, né? Foi muito legal. Foi um processo muito legal mesmo, sabe, Michele? Eu percebi que realmente eles conseguiram, adquirir o conhecimento, eles se aprofundaram. Então foi bem bacana mesmo, valeu muito a Legal. pena mesmo. Mais um ótimo exemplo aí de como é importante a gente trabalhar com projetos, né? Ao mesmo tempo que você trabalha a questão dos conteúdos, você está desenvolvendo habilidades e competências Exatamente. e levando a turma toda a uma maior consciência, né? Sim, exatamente. Adorei te ouvir, Catarina. Obrigada. Gostei muito, 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 muito. Você faria um projeto novamente no segundo semestre? Faria. Ou você cansou? Você não quer Não, eu mais? faria 1 milhão de vezes. Vale a Ai, que pena? linda. Vale a pena trabalhar tanto assim num projeto, investigar, estudar muito? Vale. O processo em si é um pouco trabalhoso, mas eu acho que o resultado, a gente lá apresentando tudo aquilo, é o que mais importa.
Valeu a pena. E como que você sentiu no dia do auditório, no dia da apresentação? Eu vi que estava lotadíssimo, várias turmas, Sim, mais de 100 pessoas tranquilamente estavam ali no auditório. sim. As turmas do quarto e a turma do sexto estavam lá para assistir a Quarto gente. ano, quinto ano, sexto ano, E as além dos coordenadoras, convidados. as coordenadoras. Sim. E aí, como que foi esse desafio da apresentação? Eu acho que nessa parte eu tava bem tranquila, porque além de eu já saber o que eu ia falar, eram todos meus amigos que estavam ali, Que sabe? bom. Então esse desafio não foi tão intenso para você. Não. Qual foi o maior desafio para você dentro do projeto? No projeto, na metodologia de Pensando no projeto, todo, qual foi o seu maior desafio? nesse trabalho, Sim, pensando desde fevereiro até a apresentação, qual foi o maior desafio? eu acho que foi a organização das etapas que cada um ia fazer. Por exemplo, eu fiquei com o slide 3 e 4 e o slide que a Protati adicionou, que era o slide do Rafael. Só que aí umas pessoas da minha sala queriam apresentar o gráfico e outras também. Outras não queriam ser as primeiras, queriam ir mais pro final. Então, mas a gente resolveu isso rápido, mas eu acho que foi a parte mais difícil. Então, olha só. Então, voltando, vocês trabalharam língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, cultura digital e socioemocional, Exatamente. certo? Nessa questão, né, dos relacionamentos, né? Foi bem importante também. Sim, mas eu acho que no nosso grupo não teve brigas assim, brigas que afastaram o nosso grupo. Eu acho que tava todo mundo junto. Que bom, foi realmente ali uma divisão de tarefas e uma discussão saudável sobre o que cada um iria fazer, certo? Sim, eu acho que a única discussãozinha mais um pouquinho mais pesadinha foi a minha amiga Júlia e minha amiga Nadine, que as duas queriam apresentar o gráfico. Ah, as duas ficaram muito empolgadas com o gráfico, certo? Mas aí, no final das contas, a Júlia que acabou apresentando e a Nadine acabou o abrindo o A trabalho, apresentação. a apresentação, e ficou com uma curiosidade. Legal. Então, todos participaram, todos tiveram envolvimento, e ela com certeza vai ter muitas oportunidades de explorar os gráficos e as tabelas e apresentar sobre isso. Ó, fica tranquila, porque eu juro para você que no Fundamental 2, Nossa, isso é muito trabalhado nas aulas de matemática, não é com mesmo? certeza. Nos projetos, Sem então ainda dúvida. ela terá muitas oportunidades. E assim, aproveito para deixar claro aqui que você, Catarina, está representando uma turma toda. Você está representando todo o quinto ano A. Mas tem muitos colegas, tem muitos estudantes que poderiam estar aqui também comentando esse projeto, colocando o seu ponto de vista, mas por uma questão de organização aqui do nosso podcast, nós não conseguimos trazer todos. Mas parabéns a todo o quinto ano A, então, por esse projeto incrível, né, Tati? Com certeza. Eles estão de parabéns, né? Porque eles se empenharam demais, se dedicaram. E o resultado foi maravilhoso. Foi Foi. lindo, foi lindo. Vamos conversar agora um pouquinho com o quinto ano B? Pode ser, Catarina? Você tem alguma mensagem final que você queira deixar ou já conseguiu falar tudo? Não tenho nada. Nenhuma diquinha para quem vai fazer um projeto pela primeira vez, talvez o ano que vem? Agora eu tenho. Uma diquinha seria importante. Eu acho que uma dica que eu tenho bastante é Hum, se organizar. tá. Se organizar na relação dos roteiros, dos slides, da apresentação, até mesmo os sentimentos, porque você vai ficar nervoso na hora de Organizar os apresentar. seus sentimentos, isso é muito importante, Catarina, muito importante. Não Tá é? bom, ótima dica. Muito obrigada. Eu vou pegar essa Excelente. dica para minha vida. Obrigada, tá bom, minha princesa? Então, agora, para continuar esse bate-papo, vamos conversar com a Isa do quinto ano B. Pode entrar, Isa. Oi, Oi, tudo bem, amor? tudo certo. Ah, então tá bom. E aí, já fiquei sabendo que o tema de vocês foi completamente diferente do tema do quinto A. Foi bem diferente. A gente teve temas opostos. Ah, O nosso foi sobre o sistema de numeração decimal.
Uau! Bem relacionado à matemática esse, né? Com certeza, Totalmente. totalmente. Sistema de numeração decimal. E eu vi lá na apresentação que vocês aprofundaram muito, passearam pela história, de onde surgiram todos esses sistemas, né, Isa? Sim, foi muito legal e eu Hum. acho que a gente também aprendeu muito com esse tipo de tema. É, vocês tiveram que estudar muito, hein? Sim, mas foi bem legal, valeu a pena. Valeu? Você passaria pelo processo todo novamente? Passaria. Passaria? Passaria. Ah, Passaria. então tá bom. E aí, como foi? Agora eu quero saber do quinto ano B. Olha, eu acho que foi, pra mim, foi bastante. No começo foi um pouquinho mais estressado, porque eu não sabia se eu ia conseguir terminar o trabalho, se eu não ia conseguir. Você ficou ansiosa em relação ao tempo, Sim, certo? mas eu consegui terminar, ficou super legal. Acho que a gente aprendeu bastante, a gente conseguiu ter uma noção sobre o trabalho, sobre o que o tema estava querendo dizer, é, como que a gente poderia ter feito o trabalho, se a gente poderia ter melhorado, se a gente exagerou um pouco. Ah, tá. Então vocês iam analisando todas as etapas do projeto para ver se estava saindo tudo bem, Sim, conforme o planejado, se era um trabalho de qualidade. Vocês fizeram essa revisão durante o processo. sim. Que legal, que No importante. meu grupo, a gente fazia um slide e aí nisso a gente observava o que a gente colocou no slide pra gente conseguir entender, ver se estava certo. A gente chamava a ajuda da professora pra ver se Fazia ela. revisão dos textos. Sim, pra Tá. ver se ela conseguia entender também, se ela conseguia ter a mesma visão que a gente teve. Foi bem legal. Então foi uma etapa de muita troca, né? Sim, Essa foi. parte de produção textual. Foi, e é legal porque assim, o tema que eles ficaram, que é o sistema de numeração decimal, é um tema que vem no quarto ano e no quinto também, né? Que Porque daí legal. vem a evolução dos números. Então, chega nos números indo-arábicos, que são os números que nós utilizamos nos dias atuais. Mas como chegou? Tá. Né? Qual foi o processo? Então, de primeiro, quando eu joguei para eles um tema assim, perguntei para eles qual o tema. A primeira coisa que eles me falaram foi a gente poderia fazer sobre a história da matemática. Foi a primeira Uau! coisa que veio, assim, do quinto ano E aí você B. já desmaiou de E aí eu alegria e falei, ai, meu emoção. Deus do céu, né? Já fiquei Sim. super emocionada. Mas fez a votação mesmo assim. Mas mesmo assim, surgiram outros temas também. Aí os meninos queriam falar de futebol, né, Os Isa? melhores Copa gols do da Mundo. Copa Ah, do é uma Mundo. boa ideia Então, assim, também também. foi Guardem esse legal. tema para os próximos. É uma Falando boa da ideia. Copa do Mundo, quantidade de gols. Então, assim, surgiram alguns temas. E aí, partindo da história da matemática, chegou no sistema de numeração decimal, que é um conteúdo que eles aprenderam no quarto, revisaram no quinto, né? Que tem os números egípcios, os números romanos, os números maias. E aí, a partir daí, nós fizemos o sorteio para saber qual Subtemas de grupo cada ia grupo. ficar exatamente com qual subtema. Então, nós tivemos grupos que fizeram sobre os números romanos, os números maias, os números egípcios e os indo-arábicos, que foi o final, né? Que são os nossos números, né? Que nós utilizamos. Então, eles passaram por todo esse processo da escrita, né? De como eram os números. A história foi bem legal, né, Isa? Porque Foi. como que eles contavam antigamente, na pré-história. Então, você vê que aí também entrou a questão da história. Sim, então Então, nesse teve foi história, matemática, matemática, língua língua portuguesa, portuguesa. Teve também lógica de a programação. educação digital foram para todos, A porque aí educação teve a digital, tá. questão, né? A questão dos slides, então isso foi para todas as turmas, mas foi bem interessante, né? Os números maias, o grupo dos números maias, que eles não sabiam, porque esse não tinha no nosso livro, então eles ficaram bem empolgados quando eles viram, mas como, meu Deus, como que entende isso? Porque tem as regras, né? Então, eles se aprofundaram bastante nesses temas também. E é legal porque, assim, na hora de passar, eles também tiveram essa segurança, né? De passar para os colegas no dia da Nossa, foi um apresentação, conteúdo explicar as riquíssimo para regras, um estudante né? do E é um quinto ano. conteúdo, né? Quando a gente pensa num sistema de numeração decimal, é um conteúdo que vai desde da educação infantil até
né, para a vida, né? É bem interessante também. Eu gostei bastante desse tema. E aí, quando foi que você percebeu que o negócio estava ficando sério? Que vocês iam ficar meses naquele projeto e que vocês iam apresentar no auditório para tantas pessoas? Eu acho que foi quando explicaram sobre o slide. Eu achei que a gente só ia apresentar no papel mesmo, que a gente ia fazer um roteiro, ia lá e explicar só pro quarto ano. Não ia ter muita pessoa lá, não seria uma plateiona. Aquele acontecimento todo, né? Eu fiquei meio, tipo, peraí, eu não fiz tudo isso. Eu achei que não ia ser tudo Fez. isso. Sim, vocês Sim, fizeram com muito. certeza. Eu fiz bastante coisa. A gente, né? Nosso grupo fez muita coisa, mas a gente não tava esperando por isso. Foi tipo um choque É? na gente. Uhum. E aí, como que você resolveu esse choque, assim, na sua Não, mente? a gente Porque eu vi a sua apresentação e foi um arraso. Aliás, parabéns para todo o quinto ano B, vocês arrasaram muito. Eu não conseguia nem piscar na hora da apresentação, de tão lindo que foi. Ai, De tanto obrigada. conteúdo, de tanto conhecimento, e vocês estavam muito seguros na hora da apresentação. A maioria dos estudantes não precisou nem ler o que estava escrito nos slides. Eles explicavam naturalmente o conteúdo. Como que você se preparou para chegar nisso? A gente conversava bastante do trabalho, a gente começou a fazer algumas reuniões, né, sobre o trabalho, a gente preparava, assim, eu tinha uma pasta, assim, para projeto. E aí eu pegava essas folhas, guardava cada uma em uma pasta, separando o que era Organizou qual. todo o material de Isso. investigação. E aí Ah. nisso, quando a gente foi fazer o slide, foi bem fácil, porque a gente já tinha tudo anotado. Então, essas etapas anteriores ajudaram muito a sintetizar todo esse conteúdo, esse conhecimento num slide, certo? Porque não cabe num slide tudo o que vocês estudaram. Como que vocês escolheram o que ia para o slide ou o que não ia para o slide? Olha, a gente pensou muito do que a gente ia colocar no slide e que a gente ia guardar na nossa cabeça, né? Boa! Ah. A gente colocou bastante coisa. Às vezes a gente precisava dar uma resumida porque tinha muita coisa. Sim. Mas eu acho que o que a gente colocou lá foi super necessário. Eu acho que a gente não precisa ter colocado nada, porque senão a gente teria exagerado. Tá. Então vocês aprenderam também com esse projeto a identificar o que é importante do conteúdo. O que é mais importante nesse conteúdo? O que não pode faltar de maneira alguma? E isso é muito importante. Esse conhecimento é muito, muito, muito importante, né? Você conseguir investigar um tema, fazer uma leitura e selecionar dali as principais informações. E dar uma sequência, né? E dar uma sequência. Dar uma sequência, porque não é pegar, pega um pouco aqui, um pouco dali e ficar fora, né, do contexto. Então, eles conseguiram ter essa organização de colocar na ordem certa. Vamos começar pela história. Então, a gente fala um pouquinho da história, depois da evolução, e aí depois das regras, e aí mostraram os exemplos. números, os exemplos, até chegar nos números atuais. Foi bem bacana mesmo. Porque, Bem que nem você legal. falou, teve toda essa evolução deles Sim. também, né? E em que momento o seu coração ficou um pouco mais calmo? Você falou assim, pronto, agora eu já me sinto preparada. Eu acho que foi quando a gente já tinha tudo preparado lá, tudo arrumadinho, e era só a gente escrever lá no slide. Tá. Eu acho que a parte mais complicada que a gente teve no trabalho foi a parte do matemático. O que aconteceu? Que a gente não tinha nada preparado. Aí a professora veio com essa surpresa, né? Que falando surpresa? que a gente ia ter que pesquisar sobre o matemático. Ah, tá. Sim. Lembrei dessa parte. Porque a gente estava trabalhando no sistema de numeração decimal, e aí, nesse sistema, tem os matemáticos que também contribuíram para o sistema. Então, eu falei, Tá. então, gente, eu vou ter uma surpresa para vocês. Então, agora vocês vão ter que inserir um matemático Foi um de acordo desafio com o bônus tema. Foi aí um dentro do desafio, projeto. de Tá. acordo com o sistema que vocês escolheram. E eles pra chegaram dar no matemático essa ou você liga. apresentou o matemático para cada grupo? Então, a gente Como foi? fez também um sorteio. Aí fala professora Regina, né? Foi a Aí professora entrou a Regina. professora Regina, do Fundamental Como que foi Ela- a apresentação dela? Foi muito legal. Ela é super paciente, ela ajudou a gente muito na questão dos matemáticos,
nos números que a gente estava aprendendo. Nossa, eu acho que foi maravilhoso aquela apresentação dela, né, que ela deu. Ela explicou mais sobre a matemática pra gente. Ela Foi muito aprofundou, legal. né? Já trouxe um conteúdo lá do 6º ano para vocês, certo? Uhum. Acho que foi uma experiência muito legal. E como a Catarina disse, foi um spoiler do Do 6º 6º ano, ano. né? Legal. Valeu muito, então. Muito. E você passaria por tudo isso novamente? Ai, passaria. Passaria. Acho que, tipo, do trabalho inteiro eu passaria tudo de Mas novo. não seria muito mais fácil? Pensa comigo. Eu acho que vocês estão complicando a vida de vocês. Não seria muito mais fácil o professor chegar lá na aula com o conhecimento prontinho e falar para vocês, pessoal, é o seguinte, a matemática é isso, 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 isso. Os matemáticos, isso, 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 isso. Pronto, respondam um exercício. Acabou a aula. Próxima aula. Não seria muito mais fácil para vocês? Seria, mas eu acho que a gente não teria o conhecimento, a gente não teria a prática que a gente tem. Tipo, se a professora explicasse tudo sobre o matemático, Se ela desse tudo pronto, seria muito mais fácil, Catarina. Pensa bem. Catarina, não, desculpa. Errei o seu nome. Mas não seria muito mais fácil? seria, mas eu acho que ia ser muito fácil, todo mundo não ia ter dificuldade no conteúdo, não ia ter aquele conhecimento, né? Aquela dificuldade de tipo, me explica isso daqui de novo pra ter um conhecimento maior, da gente conseguir entender com as nossas palavras. Por exemplo, a gente tem um vocabulário, né? E com as nossas palavras a gente consegue entender, né? A gente consegue entender. Tipo, tá lá no livro. Isso, isso e isso. A gente consegue entender pelo nosso vocabulário, entendeu? Tá. Então você acha realmente que vocês aprenderam muito mais sobre esse tema passando por um projeto desses? Sim. Tá bom, me convenceu. Parabéns. É isso mesmo. E essa é a nossa intenção, né? É, exatamente. Que eles percebam que é muito mais profundo a partir do momento que eles podem investigar seguindo os caminhos Ir que atrás, eles né? escolhem, né? Ir atrás, refletir e tendo o professor ali como um mediador de Exatamente. todo o processo. É gostoso ouvir isso, né? Nossa, Olha que foi uma muito bom. provocação perigosa que eu fiz agora, hein, Isa? Ai, 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 já pensou se ela tivesse respondido? Ai, seria muito mais fácil, eu não aguento mais um projeto dele. Nossa, ainda E aí, o que a bem. gente ia fazer? Não. Que horror. Mas foi bem legal mesmo, porque a minha aula era de sexta, né? E aí eu ficava, Michele, a semana inteira, pode ser hoje o projeto? Pode ser hoje. Então eles ficavam Eles nessa gostam ansiedade. muito. Nossa, Ai, mas você não era pode ser muito hoje. legal. Mas você não pode pegar uma aula só pra. Então, assim, eu percebia que eles queriam muito. Eles Sim. não desanimaram Então, em olha nenhum só, né? momento. A gente escuta muito falar na educação que falta engajamento dos estudantes. Ai, falta engajamento, falta engajamento. Olha aí, uma excelente dica, né? Se Exatamente. tiver algum professor assistindo, alguém da área da educação, olha que dica. Traga as metodologias ativas para suas práticas, para sua escola, né? Desenvolva um projeto onde realmente os estudantes são protagonistas. E Total. estão entrando em ação ali, colocando as mãos na massa. Olha como isso aumenta absurdamente o engajamento e a participação dos estudantes, né? Sim. E com esse entusiasmo todo que vocês estão acompanhando aí da Isa. Eu acho que foi muito legal também. E a gente gostava do projeto porque a gente achava uma ótima escolha que a professora deixou a gente escolher o tema e deixou a gente escolher os Vocês grupos. sentiram bem, então, com esse processo? Sim, porque aí a gente não precisava fazer com uma pessoa que a gente não tinha muito convívio, Tá. né? Eu acho que falei certo. Tá certinho. Mas, ó, vou te explicar uma coisa, Isa. Em algum momento, vocês também vão participar de um grupo com pessoas que vocês não têm tanto convívio. Isso. E isso é muito rico, isso é riquíssimo, porque vocês terão a oportunidade de aprender com pessoas diferentes. Então, assim, é muito gostoso trabalhar com os nossos amigos, é maravilhoso, mas também é muito importante trabalhar com pessoas que nós não conhecemos tanto, porque nós desenvolvemos outras competências e outras habilidades. Então, a estratégia da Protati dessa vez no projeto foi essa, mas vocês passarão por outras estratégias também, tá bom? Com certeza. E aí você já vai estar preparada para esse momento, Sim. certo? Eu acho que
eu posso ser boa até com as pessoas que eu nem conheço direito. Acho que eu posso Sim, não conhecer a pessoa e eu posso tornar essa pessoa uma amiga muito próxima de mim, um amigo muito próximo de mim. sim, é isso mesmo. E aprender também com essa pessoa coisas diferentes que você ainda não aprendeu com seus Sim. amigos. Porque cada ser humano é tão único, as pessoas são tão diferentes e todos são tão potentes, todos têm tantas qualidades como alguns defeitinhos também. E aí a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, certo? Certo. Hum. Mas eu também acho que às vezes a gente precisa de ter alguns momentos com os nossos amigos, né? Fazer os trabalhos com os nossos amigos, porque eu também acho que no mesmo tempo é necessário a gente fazer novas amizades, mas ao mesmo tempo a gente fortalecer a amizade com os amigos mais próximos. E é por isso isso, mesmo. né? E é por isso que no nosso dia a dia nós fazemos isso mesmo. Então, assim, há momentos Vai variando em a que nós estratégia. deixamos eles escolherem, e há momentos em que nós escolhemos, até mesmo por conta do que você falou, né? Então, a Uhum. gente tem esse hábito, né, Isa, no nosso dia a Sim. dia, de deixar eles escolherem, mas vezes, né, nós escolhemos também, para ter Legal. essa troca que é super importante, né? Parabéns, Isa. Você representou muito bem os seus amigos do quinto ano B. Muito Ai. bem. Obrigada. Quer falar alguma coisa para eles? Eu quero. Ah, Eu quero falar que mesmo que eu não falei de algumas pessoas, isso não quer dizer que eu não goste delas, e sim porque eu queria falar sobre o projeto e o intuito que eu vim pra cá. do conteúdo, certo? Mas você pode mandar um beijão agora para todo mundo do Sim. quinto ano B. Um beijo. Legal. Ai, que lindo. Muito obrigada, Isa. Adorei conversar com você. Eu também adorei participar daqui e conversar com você também. Que bom que você gostou. Um beijo, meu amor. Então agora nós vamos conversar com o Rafael do quinto ano C. Finalmente chegou o seu momento. Estava ansioso? Pra caramba. Um pouquinho? Ou muito, 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 Muito. muito? É? Meu coração já tá acelerado. Vem pra frente um pouquinho, meu amor. Acelerou o coração? Ainda tá acelerado. Sim, sabe que recentemente nós gravamos um episódio sobre essa questão do coração. Por que que acelera o coração quando a gente fica tão ansioso? E aí, para quem não assistiu ainda, assista, que vale muito a pena. Um psicólogo maravilhoso, o Patrick, deu dicas excelentes sobre isso para nós. Existe um motivo fisiológico para isso acontecer, mas ó, calma que ele já vai voltar ao normal, tá? Toma um golinho da sua água, respira, que ele já vai voltar ao normal. Tá bom? Vamos focar no projeto, então? Já consegue? Já. Sim? E aí, qual foi o tema do quinto ano C? O tema do quinto ano C foi desastres naturais. Desastres naturais. Mas é importante discutir isso, investigar isso? Desastres naturais? Por mim, sim. Você acha que é? Por quê? Eles podem ter uma certa importância pra gente não só já ter uma precaução do que pode acontecer com a gente também a gente pode pensar o que ele já ocasionou pra gente. E de repente planejar algo para que não aconteça com tanta intensidade novamente, certo? O que vai acontecer alguma coisa ou outra. Mas de repente nós podemos criar soluções para não sofrer tanto os danos, certo? Desses desastres. Certo? É E isso? foi bem interessante, Mi, no quinto ano C, quando eu levei para eles a proposta, né? E aí eles vieram com a questão da chuva, né? Porque foi numa época que estava chovendo muito. Então surgiu essa questão, a gente podia falar sobre a chuva, sobre a quantidade de chuvas, que foi até numa época que estava alagando, né? Sim, 2025 choveu Muitos muito em São Paulo, lugares. né? Muitos alagamentos próximos à região da nossa Isso. escola. Não na rua da nossa escola, mas em regiões próximas. Enfrentamos aí questões bem sérias de alagamento. E isso, de alguma forma, impactou os estudantes, né? Para eles Exatamente. escolherem esse tema. E aí o que veio é assim, quantidade de chuva. Nossa, Pro, tá chovendo tanto, a gente podia tentar fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí foi amadurecendo as ideias, e aí fala, tempestade. E aí foi surgindo o tema
central. E aí surgiu esse tema que é desastres naturais, porque daí dentro do tema conseguiríamos fazer os subtemas relacionados aos desastres, né, naturais. E foi bem E legal você também. lembra os subtemas, Rafa? Sim. Quais Todos. eram? O do meu grupo, né? Qual era o seu? Era tempestade. Rafa, fala só um pouquinho mais próximo do microfone, amor. Vem só um pouquinho mais pra frente. Claro. Isso. Puxa ele um pouquinho pra você. Uhum. Tá ótimo. Qual era o tema do seu grupo? O tema do meu grupo era tempestade. Tá. O tema de outro grupo era terremoto. Do terceiro grupo era ciclone. E do outro. Tô tentando lembrar. Ciclone, Ciclone, terremoto, terremoto, tempestade. e tsunami. Nossa, uau, tsunami. São Tsunami. temas de impacto, né? Tsunami já é mais conhecido, né? É. E aí, o que você lembra desse processo todo? Lembra lá do início, em fevereiro? Me conta a sua trajetória. Uhum. Em fevereiro, a Protati falou que ia fazer um projeto com a gente. No início, a gente organizou tudo, a gente fez as pesquisas, a gente já tinha anotado tudo no papel. Eu pensei que seria assim mesmo. Aí eu tava mais nervoso, porque eu acho que apresentar num papel, por mim, apresentar num papel é pior do que apresentar num slide, né? Numa apresentação de slide. Ah, Eu me tá. sinto mais inseguro. Entendi. Então você já tinha essa expectativa de, em algum momento, chegar logo, né, a ocasião de você fazer uma apresentação em slides. Uhum, E isso demorou um pouquinho, no seu ponto de vista. uhum. Já Porque- estava cansado do papel. Porque para eles foi um processo. Então, assim, Certo. eu já tinha todo um planejamento. É claro que algumas coisas a gente foi ajustando, né, de Uhum. acordo com as devolutivas deles, mas a gente tinha um planejamento. Então, por exemplo, era por etapa. Então, olha, 2 semanas a gente vai focar na pesquisa, no papel. Então, eu reservava lá os cromes e eles iam pesquisando. Eles não sabiam o todo. Então, mais 2 semanas para fazer, sei lá, o gráfico. Então foi indo aos poucos. E depois só que eu cheguei nos slides, Cada né? vez mais, em cada etapa ia se aprimorando. Isso. A gente ia aprimorando o conhecimento sobre cada etapa, né? Como você falou, da pesquisa no papel, sobre como mexer numa apresentação de slide, como programar, né? Uma apresentação de slide. Então foi um Você passo se a identificou, passo. então, com essa questão da cultura digital, dos slides. Já faz um tempo que eu conheço mais sobre a cultura Ah, então você já tem da internet. experiência com isso. Um pouco. Que bom! Ainda mais que eu tenho um irmão, né? É, Marcos, que ele programa muito no Scratch. eu sei. Inclusive veio aqui no BecaCast, fez E um episódio arrasou. inteiro. Aliás, Só para quem sobre a não assistiu programação. ainda o episódio do Marquinhos, vocês estão perdendo. Porque este episódio é muito, 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 muito especial. Assistam. Marcos foi muito bem. Sim, e você também já começou com o pé direito. Então você já gostava dessa parte da cultura digital e aí você pensou, ufa, finalmente chegou o meu momento. E você Sim. conseguiu ajudar os seus amigos com essa habilidade que você já tinha desenvolvida? Uhum. Como que você fez para ajudar os seus amigos, para colaborar com um grupo? Você já tinha essa habilidade, aí era o momento que você podia colaborar com o seu grupo. Como que você conseguiu transmitir esse conhecimento para eles? Eu ficava, além de supervisionando tudo que eles faziam, né? Pra tentar aprimorar mais, né? Cada vez mais o que eles faziam. Eu também tinha uma palavra na minha cabeça, Ah, já deu branco. Mas ah. eu ficava... Você ficou supervisionando para eles aprimorarem o conhecimento. Foi isso que você disse? Eu ficava ajudando, mas não foi só eu. Eles também têm muito conhecimento. Eles Certo. tinham muito Rafael, já pode conhecimento. enviar o seu currículo para empresas. Você já está preparadíssimo para o mercado de trabalho. É isso que um gestor precisa fazer. Supervisionar e ajudar os seus colaboradores
a evoluírem no conhecimento que eles já têm. Parabéns. E foi bem legal, né, a questão do Rafa, porque assim, eles fizeram a tabela, né, e o gráfico com a quantidade, né, Rafa, com a quantidade quantidade de dos desastres desastres naturais. naturais. Então a gente foi para a tabela ali no papel mesmo, e depois a gente elaborou o gráfico na folha quadriculada, tudo bonitinho. Que, Eles fizeram inclusive, toda a eu fiquei sabendo que era pesquisa. essa a sua intenção, né? Isso, aí O a gráfico minha foi intenção era Hum. fazer o gráfico no quadriculado que eles construíram. Então, assim, eu ia tirar uma foto para anexar no slide. E aí eu tinha até falado para eles, pessoal, olha, o slide 7 fica por minha conta porque eu vou colocar a foto do gráfico lá que vocês fizeram. Uhum. E aí, um belo dia, numa bela aula, né? O Rafa vem e falou assim, pro Tati, eu posso Fazer o gráfico posso sozinho. fazer o gráfico sozinho, direto no slide? Aí eu falei, né? Mas você consegue? Porque assim, Uhum. eu não domino. Aí ele, eu posso tentar, né, Pro? Posso? Falei, claro, E aí claro que você pode. permitiu. E aí eu deixei, vamos E lá, eu aí, quero então agora ver, corta para a conta. perspectiva dele. Como que surgiu essa ideia na sua mente? Você pensou, nossa, mas como assim fazer um gráfico no papel? Que coisa mais ultrapassada. O que que você pensou? Me conta. Como eu já tô um pouco acostumado, uma foto, eu não... Alguma coisa veio na minha cabeça que uma foto talvez não ficasse boa, tirar uma foto, Com a e mesma colocar- qualidade. É. Certo. acho que teria uma qualidade diferente já fazer no próprio slide ou só com a tecnologia mesmo, porque eu acho que tirar uma foto e colocar não ajudaria tanto. Eu acho que fazer o gráfico em si, eu podia aprimorar minhas habilidades também, fazendo esse gráfico no processo, né? Fiz uma legenda. Inclusive, eu gostei de fazer esse slide. Você gostou? Eu gostei tanto de fazer esse slide Ah. que no fim, Mas não te deu muito trabalho? não. Não? Nem tanto. Ou foi um trabalho assim que valia a pena? Valeu a pena. Valeu? Valeu. Por mim, ficou legal. No meu grupo, tinha o Arthur da Rocha. Ele ia apresentar o gráfico. Só que eu gostei tanto no final, eu gostei tanto do que eu fiz. Acabei gostando do processo e como ficou no Você fim. ficou orgulhoso do seu trabalho, né? Eu gostei tanto que no fim eu quis apresentar e eu apresentei. Inclusive, lá na frente de todo mundo, os gráficos. E também, eu não só apresentei o gráfico, como eu apresentei uma curiosidade geral da tempestade, que é a consequência que ela pode gerar. Uhum. E eu também, E qual é? Você lembra? Qual é? que a tempestade pode gerar ao todo alagamentos, enchentes e até deslizamento de terra também. Nossa. Mas o gráfico, o slide que eu acho que eu mais gostei de apresentar foi no fim que a Protati, ela queria dar uns agradecimentos ao professor William, que deu uma aula inteira pra gente sobre os desastres naturais. Ele ensinou mais pra gente sobre os desastres naturais. Ele trouxe uma lista com vários desastres naturais. Aí ele foi falando de cada um. Ele falava como eram feitos, o que eles são, o que eles podem causar. Inclusive, ele não só mostrou mais dos nossos desastres naturais, os desastres naturais que os nossos grupos apresentaram, como apresentou outros, pra gente já ter uma perspectiva de como seria Mais aprofundada, outros, né? Já dava pra aprofundar um pouco mais no tema dos desastres naturais. E aí, você gostou desse momento com o Pro William? Gostei, Gostou? gostei bastante. Você achou incrível? E foi bem legal, porque eles fizeram várias perguntas, foi um bate-papo, sabe? Eles tiraram as dúvidas, Foi um né? BKCast na sala. Foi, É? praticamente. Foi muito legal. Muito E aí, bom. já deu pra imaginar como vai ser o sexto ano também? Já. Já? Já deu. Será que vai ser legal? O sexto ano no Beca? Eu espero muita coisa. É, já você tá tô com uma esperando- expectativa assim alta Já tô com uma expectativa alta. em relação ao sexto, né? Pode ficar. Estamos preparando projetos maravilhosos pro ano que vem, tá bom?
Inclusive, eu tô também muito ansioso pra fazer esse outro projeto do segundo semestre, que eu pensei que só teria esse. Eu pensei que só teria esse, eu só tô sabendo agora que vai ter outro no segundo semestre. E agora eu tô já mais Gostou, animado. então? Já tô mais Ah, animado. claro. Porque quem já trabalhou com um projeto desses uma vez na vida, não quer mais saber de, né, de qualquer coisa, assim. Agora você só quer trabalhar com projetos. E pode ser até o supervisor do grupo novamente. É. Não é verdade? Nunca se sabe, pode ser o mesmo grupo, pode ser outro. Tudo pode acontecer. O tema já sei que vai mudar, Pode ser tá? pode ser que meus amigos me supervisionem no lugar, né? Sim, tá tudo bem, né? Eu acho que eles evoluíram muito na questão da tecnologia depois dessa apresentação. Você sentiu essa melhora, então, Senti. dos seus Eu amigos? senti uma grande aprimoração nas habilidades deles com o computador, com os slides, a apresentação de slides. E eu Foi legal esse contato, né, Mi? Porque a gente Uhum. toda semana a gente pegava o Chromebook, toda semana eles tinham esse contato, né, com essa questão Sim. do projeto e de fazer os slides e de pesquisar e de colocar imagem, de colocar vídeo. Então foi muito rico, foi realmente, assim, sensacional. tanto que desculpa interromper. Imagina, a palavra é toda sua. Eu queria falar também Hum. que aconteceu uma coisa, no quinto C aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu no quinto B, pelo visto. Que pelo menos o meu grupo, né, da Tempestade, eu não sei se os meus amigos queriam tanto, eu acho que sim, Hum. também, né? Mas eu ficava pedindo toda hora pra Pro, eu ficava perguntando se ia ter ensaio. Ah, hoje vai ter ensaio? Pro, você consegue arrumar um tempo pra a gente ensaiar? Pro, se sobrar tempo da aula, a gente consegue ensaiar mais? Perfeito. Gente, eu entrava na sala e eles, pelo amor de Deus, hoje vai ter um ensaio, hoje a gente vai falar do projeto, hoje a gente vai poder fazer alguma coisa. Acho que o Que grupo que mais pediu legal. foi o meu. Porque vocês estavam Foi. envolvidos de verdade, né? Tanto que eu gostei muito de apresentar, E fez gostei sentido pra muito dos vocês? ensaios. Fez sentido? Foi algo que assim, você pensou, olha, faz total sentido eu estudar desta forma, nessa escola, no quinto ano. Fez sentido? Por mim fez. Fez Porque sentido, eu acho então. que já vou entrar na mesma coisa que a Isabelle falou, Ah. que eu acho que é muito melhor você fazer um projeto assim, que durou até meses, do que só a professora dar a matéria toda, e agora você tem que ficar Tudo prontinho. lembrando, é tudo pronto, e você tem que lembrar disso. Aquela Eu acho aula que é melhor tradicional, mais eu acho que é antiga, né? melhor ir estudando, que no fim agora eu já tô lembrando de um monte de falas dos meus amigos. Então você aprendeu muito. Aprendi bastante. Não só do Legal. meu grupo, como os outros. O ciclone, do tsunami Tá. e do terremoto. Tanto que agora Legal. eu tô lembrando do gráfico que eu fiz, que foi feito por aproximação. Era a quantidade de desastres naturais que já aconteceram em aproximação. No meu grupo, Tempestade, já ocorreram aproximadamente 9 tempestades. Aí a gente colocou Quando o que ocorreu país. 9 tempestades? 9 tempestades em Tonga. Ah, tá. Um país que também, se eu não me engano, é da África ou da Ásia. Tô mais pra Ásia mesmo. E Vanuatu já teve 37 terremotos e 20 ciclones. E o Japão, que é um dos mais famosos também, ficou com tsunami, já teve aproximadamente 145 tsunamis. Nossa. Mas eu quero falar mais de Vanuatu mesmo. E Vanuatu vou pegar uma fala de outro grupo, né? Que Vanuatu é um pequeno arquipélago do Mar Pacífico Sul, se eu não me engano. Que parece. Eu, no início, pensei que Vanuatu era como se fosse uma ilha de testes. Como uma ilha poderia se sair com testes. Porque não só isso, não só esses dois que eu falei, que já tiveram aproximadamente 20 ciclones e 37 terremotos, no de Tonga, né, que teve 9 tempestades,
Vanuatu que tem mais. Só que a gente não, no caso eu falo a equipe do Quinto C e a Protati. Nós achamos melhor não colocar Vanuatu, né? Porque já tinha ido em 2. Se deixar, daqui uns anos tem mais tsunamis que o Japão. Sim. E olha que orgulho, né? Você imagina, eu ouvindo tudo isso, o Uhum. quanto foi significativo para eles esse projeto, né? A gente conversando, ele falando, gente, eu tô muito orgulhosa, de verdade. Muito orgulhosa desse projeto, Sim. muito orgulhosa dos estudantes, do engajamento que eles tiveram, do comprometimento, da Sim. responsabilidade. Foi incrível. Eu vou sentir Foi falta muito, olha. eu vou sentir falta de ensaiar a apresentação de slide na aula de metodologia de projetos. Vai sentir Eu já Sério? acostumei, falta, né? né? 4 Olha. meses. Foi de fevereiro até ontem, né? Todo o processo desse projeto. Aí eu já tô até acostumado, mas já Sim. vou sentir uma falta. Olha que legal, No né? mas no próximo semestre Tem mais? já tem mais pra gente fazer. Nossa Senhora. Ficou passando assim um filminho na minha mente sobre como é importante. É claro que as aulas tradicionais, elas são muito importantes. São. Elas são muito, São. muito, muito importantes. E nós temos muitas aulas tradicionais. Mas como é importante também trazermos toda essa inovação das metodologias ativas, a aprendizagem baseada em projetos é uma das metodologias ativas que nós podemos utilizar. Eu sei que você tem experiência com outras também, já vivemos aí uma situação com ensino híbrido, Sim. rotação por estações e tudo mais. E como faz a diferença conseguir trabalhar com... Nós falamos que é o melhor dos dois mundos, né? Exatamente. Como é incrível quando o professor consegue trabalhar muito bem com as aulas tradicionais e também consegue trabalhar com essa desenvoltura toda com as metodologias ativas. Com certeza, sem E dúvidas. assim, você fez uma coisa muito importante, você deu voz de verdade aos alunos. Eles realmente foram protagonistas. Você fez um planejamento prévio. No momento que eles foram trazendo áreas de maior interesse, você permitiu essa transformação das etapas do projeto, né? Porque os estudantes precisam chegar no produto final dentro de um projeto. Você trouxe aí uma questão norteadora, um tema norteador, até mesmo com a participação dos estudantes, mas a maneira como você fez isso, você trabalhou todas as etapas do projeto, mas você permitiu que eles trouxessem soluções. Isso é muito importante. Já pensou se você tivesse falado assim? Não. O gráfico eu planejei que vai ser no papel quadriculado. Não vamos fazer. Nós perderíamos toda essa riqueza, toda essa descoberta, né? Então, o professor ele precisa ter essa segurança de permitir também. Precisa ouvir, né? Ouvir e ter essa Ouvir. segurança de aceitar essas contribuições quando possível. E a gente fez uma parceria, né? A gente falou, eu falo que esse projeto ele foi uma parceria, né? Sim. Porque tanto eu levava algumas questões e a gente discutia, sabe? Ah, mas será que isso é importante? Será que a gente consegue fazer isso? Eles traziam para mim também, não, vamos tentar, né? Vamos Que tentar, legal. vamos fazer, E aí você vamos ia fazer. sentindo a segurança Isso. ou não. E em cada aí etapa. foi legal, porque daí ao longo do processo eu senti que eles ficavam cada vez mais seguros, porque eles estavam com autonomia, né, de fazer. Eu senti essa segurança deles nos ensaios, né? Só a questão deles olharem para mim e falar, Pro, vai ter ensaio, vai ter projeto. Então eles ficaram muito engajados, de verdade. Eu estou muito feliz com esse projeto. Parabéns, viu? Um bônus que eu queria falar também é que Ah, teve não só tudo isso que aconteceu, uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa que aprimorou ainda mais o estudo disso, que foram as maquetes, que a Protati liberou para os grupos fazerem maquetes, mas isso era para quem quiser, porque já tava isso era um bônus. era um bônus porque já tava Maker. a gente já tava fazendo os slides, já Tá. tava programando como seria. E o grupo do Tsunami, inclusive, fez uma maquete e aprimorou ainda mais o conhecimento. Eu acho que esse projeto acaba ajudando muito no conhecimento sobre
não só os desastres naturais, sobre o projeto, como apresentar os slides, Como uma- desenvolver, né? A desenvolver, comunicação, a colaboração. produzir uma pesquisa, porque não foi só o slide, né? A gente tá falando sobre como foi a apresentação de slide, mas teve também no papel, no Uhum. início. Então, acho que ajuda a produzir a pesquisa. Sim. E é muito legal essa sua consciência, Rafa. Rafa, parabéns. Parabéns, você foi brilhante. Representou muito bem os seus amigos do quinto ano C. Muito, muito, muito bem. Estamos todos muito orgulhosos de você, tá bom? Uhum. Parabéns. E obrigada, Tati, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi incrível, Eu tá que bom? agradeço. Obrigada pela sua presença também, que nos prestigiou, Eu né? que agradeço o convite. Assistindo lá as Sim. apresentações. E mais uma vez, eu quero agradecer aos meus estudantes, meus alunos, que realmente se empenharam e desenvolveram Sim. um trabalho maravilhoso, gente. Realmente, Sim. assim, esse trabalho vai marcar minha vida profissional. Que Pode ter linda. certeza que vai fazer diferença para mim, assim, E você tá na minha fazendo a vida diferença na vida de profissional. todas essas Nunca vou crianças. esquecer esse trabalho, foi maravilhoso. Lindo. Obrigada. Obrigada. Colégio Beca, qualidade no presente, sucesso no futuro.